estão nos nomes de blasfêmias, né, nos nomes enganosos, né? E então se faz necessário nós trazermos essa compreensão para o povo. Então, Verdades e Mentira tem essa missão, discernir esse tema, esse versículo, né? Pérolas aos porcos. Vamos no primeiro questionamento, dividindo esse versículo em duas partes. Vamos aproveitar essa primeira parte, onde fala, né, não deis aos cães o que é puro. O que quer dizer isso? Esse animal faz menção a alguma coisa, a algum povo? Eu vou passar a palavra para o irmão Regis. Irmão Regis Alves tem a oportunidade de abrir o nosso podcast, trazendo aí o seu esclarecimento. Paz Alcha, meus queridos irmãos e Aldins, eu saúdo meus irmãos da bancada, irmão Gilsomar, irmã Maria Pacheco, irmão Roberto Flávio, irmão Lucas, irmão Breno, e também saúdo meus irmãos e Aldins que estão nos vendo através do Facebook e através do YouTube, na paz de Alcha Machia. E a todos os irmãos que não são Ialdins, no nosso podcast, a gente sempre está orientando. E muitas das vezes você conhece, já ouviu muito falar sobre Ial, sobre Alcha. O que nós falamos é os nomes verdadeiros. Muitas das vezes você pronuncia Deus, você pronuncia Senhor, você pronuncia Jesus. Esses nomes, eles não são verdadeiros, são falsos. Foram nomes criados pela religião. Então, você vai nos ouvir falar sobre Ial e sobre Ialcha, que são os nomes sagrados. Agora vamos ao tema. Uma das partes mais importantes aqui, irmão Gilsomar, é a questão de associar esse animal, né? Eu já vi alguns comentários dizendo que seria um animal, mas aqui no texto deixa bem claro que não é um animal, é uma característica de um ser humano, de uma pessoa. Aqui onde entram os segredos da palavra do Criador, né? Então, esse animal que diz aqui, ó, não dê o que é sagrado aos cães. Não é um cão, um animal, né? No nosso mais simples entendimento, não é um cachorro, né? Não é um cão. Aqui está falando de um ser humano, uma característica de ser humano. Por quê? Porque esse ser humano aqui na leitura vai dizer, ó, nem atirem, né, suas pérolas aos porcos, que é a outra pergunta. Porque Isaías, ele já orientou e falou sobre esses cães, o que eles são, as atitudes que eles tomam. Porque hoje os animais, vou ilustrar isso, deixar registrado, hoje os animais, na sua fonética, no som que sai da boca dos animais, lá está a pronúncia do nome do Criador, Ial. Mas o ser humano ele é rebelde. Então, como poderia aqui ser um animal? E mesmo se caísse algo de sagrado aqui a esse animal que estivesse aqui, caso fosse um animal, que mal teria se ele é mais obediente do que o ser humano? Então, o texto aqui está deixando bem claro que é uma característica de um ser humano. Quando a gente pega Isaías 56, versículo 11, olha o que ele vai expressar na sua escrita. Isaías, capítulo 56, versículo 11. São cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria,
olha a ilustração do texto. Não está se referindo a um animal, está se referindo à qualidade de pessoas que tomam esses tipos de atitudes. Então, eles devoram, eles são insaciáveis. Então, como é que a gente pode associar o texto a um animalzinho, a um cão? Mas podemos associar ao ser humano, com suas intenções, porque hoje o que mais tem são pessoas de segundas intenções. Então, a palavra do Criador aqui, ela é bem importante nessa questão, para nos orientar. Quando a gente vê alguns textos que relacionem a algum tipo de animal, a gente procure esse melhor entendimento, porque a maioria das vezes está se referindo a um ser humano. Porque hoje, o que é que a gente vê hoje? Quando se leva a palavra do Criador, esses cães, eles destroem essa palavra, eles pisam nela, eles destroem aquilo que é sagrado. Por isso que a Escrita pede para que a gente tome cuidado com o que é sagrado quando for levado até esses cães, não animais e sim pessoas. Eu vou ler o Salmo 119, no versículo 105. Salmo 119, versículo 105. E tem essa importância da palavra do Criador a respeito de tudo isso que a gente aqui vai tratar no podcast. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esta passagem está nos dizendo o quê? Que a palavra do Criador, ela é luz para a gente. E tem essa importância. Isso é o que é sagrado, para que a gente tome cuidado em lançar aos cães. Porque eles vão destruir essa palavra. Se a gente não tiver cuidado, eles vão destruir. Por isso que é necessário, cada dia mais, cada um de nós, como Yaldins, amadurecer mais, ser mais paciente, quando a gente for levar essa palavra, para que ela não caia aos cães, porque eles vão destruir, eles vão devorar essa palavra, eles não vão querer, porque a obediência está passando longe desse povo. E hoje até mesmo a gente tem que filtrar até o que a gente hoje tem que falar, né? Para você ver a maneira que hoje nós estamos vivendo. Até o que a gente vai falar, a gente vai ter que filtrar, né? Mas, voltando ao texto, essa passagem aqui está se referindo, meus irmãos, à característica de um ser humano, não um animal. Então, que fiquemos atentos quando for levar essa palavra do Criador, porque essa é a porção sagrada, e lá na frente a gente vai comparar ela com as pérolas, né? E aqui a pergunta inicial é sobre os cães. Então, a gente tem que ter cuidado com essa porção sagrada e preciosa que é a palavra do Criador. Irmão Gilsomar? Louvado seja o gratidão, meu irmão. Que eu abençoe a 19º episódio de Verdades e Mentira, Pérolas aos Porcos. Então, nessa segunda parte, vamos para essa segunda parte de Verdades e Mentira, desse 19º episódio, Pérolas aos Porcos. Essa segunda parte é a parte B desse versículo, né? Onde vem com aquela expressão: nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, né? Para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. O que quer dizer essa parte final desse versículo? Né? O irmão Roberto Flávio estava entrando nesse tema já, né? nesse questionamento, né? Falou bastante.
também das pérolas, né? Então, meus irmãos, eu vou passar para o irmão Regis Alves. Irmão Regis Alves, fica à vontade para trazer um pouco desse questionamento. Então, meus irmãos, primeiramente a gente vê na passagem aqui de Matitial, Mateus 7, versículo 6, essa importância, né, de associar esses dois animais a seres humanos. E agora a gente vai ver essa importância de ser comparado a palavra do Criador com uma pérola. Primeiro, que existem pérolas raras. Uma das pérolas mais raras que existe é a pérola negra. Quem não conhecia, então, fique registrado aí. A pérola negra é uma das mais raras. Então, a palavra do Criador, ela foi associada à pérola. É justamente o que nos dá a entender aqui nessa passagem de Matitial 7, versículo 6. Então, eu queria ler aqui 1 João, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. 1 João, capítulo 2, versículo 5 ao 6. E diz assim: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Yahweh está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar com ele como ele andou. Melhor dizendo. Eu vou só repetir. Versículo 5. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Yahweh está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aqui está falando de Yahusha. Yahusha andou com toda essa responsabilidade de anunciar boas notícias de Yahweh. Então, essa pérola, ela é comparada com essa palavra de Yahweh. Que ela é rara, ela é preciosa, como o irmão Roberto falou, a irmã Maria, na sua oportunidade, também falou. Diversas maneiras de a gente ter como importância a palavra de Yahweh. Por quê? Porque se nós levar essa palavra para alguém e ela rejeitar, é um caso muito sério isso. O irmão Roberto deixou bem claro, bem detalhado essa questão. Então, é muito sério quando uma pessoa ouve essa palavra e ela a rejeita. Ela rejeita. Porque muitas pessoas rejeitam a palavra de Yahweh. Elas gostam de ouvir histórias. Elas gostam de ouvir aquilo que satisfaz aos seus ouvidos. Mas quando se leva essa palavra de vida, essa palavra da justiça que modifica, elas não querem ouvir. Né? Em 1 João capítulo 2, no versículo 4, vai dizer: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Então, se alguém diz que conhece essa palavra, o que obedece, mas não está de acordo, ou não está unido com essa palavra de Yahweh, é um mentiroso. Porque essa verdade não está nele. Hoje a gente vê que essa verdade, ela está apagada em muitos lugares, em muitas ocasiões. As pessoas não querem ouvir a verdade. Elas querem ouvir palavras ou uma pregação que satisfaça o seu ego, as suas vontades. Então, a gente pode continuar. Eu queria ler Matitial, capítulo 10, versículo 14 ao 15, que diz assim: se a casa for digna,
que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Só quero fazer uma correção aqui. Não é que a paz retorna para os apóstolos, aqui está narrando a questão dos apóstolos, é que elas permaneçam, que a paz permaneça neles, em vós. Só queria fazer essa correção aqui nesse texto. No versículo 14, se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Olha só a importância da palavra que está com cada um de nós ser levada a alguém. Se essa pessoa ela vai aceitar ou não. Então, existe um risco aqui muito grande daqueles que não ouvem essa palavra e não aceitam. Se a gente analisar profundamente no espiritual, quando Yahshua diz aos seus discípulos, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. É um sinal de estar repudiando aquilo, de protesto, é um sinal de protesto, porque aquela pessoa não quer ouvir aquela palavra de vida. E Marcos vai ilustrar uma questão bem interessante de pessoas que recebem a palavra do Criador. Tem umas que recebe e ela cresce, ela nasce, ela brota, ela fica firme. Em Marcos capítulo 4, versículo de 1 ao 9, vai falar do semeador. Então aqui tem várias características de pessoas que ouvem essa palavra. Mas só uma característica aqui de um ser humano, que essa palavra vai dar fruto. Eu vou ler aqui para os irmãos. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e juntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco, sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua palavra: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedras, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outras caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Você vê que dentro dessas características, só uma característica aqui que ouviu essa palavra porque ela caiu em terra boa e ela deu fruto. Quando a gente chega em Marcos 4, Marcos capítulo 4, versículo 10 ao 20, ele vai explicar essa parábola do semeador. E eu vou ler para poder explicar essa questão, como é sério essa questão. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu lado lhes fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o segredo do reino de Yahweh. O segredo do reino de Yahweh é o conhecimento dessa palavra que a eles foi dada. Então, Yahweh fazia com que essa palavra eles tivessem entendimento, né? E vou continuar.
lhe foi dado o segredo do reino de Ial, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Yahshua lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Viu que tudo se refere à palavra do Criador? Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Vê que é uma característica de uma pessoa onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a palavra nela semeada. É o que mais hoje tem. As pessoas ouvem a palavra de Yahweh, Satanás usa uma mosquinha, né, irmão Roberto? Aquela mosquinha, e tira o entendimento. E essa pessoa, ela se deixa ser levada pela palavra de Satanás, ó, as seduções de Satanás. Versículo 16. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmos, permanece por pouco tempo. Quando surgem algumas tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo a abandona. Eu queria ilustrar essa questão aqui. Quanto Ialdins escutaram a palavra de Ial, quantos Ialdins disseram que obedeciam a palavra de Ial e caíram nessa aqui, ó, nessa proposta aqui, ó. Quando alguma tribulação apareceu ou perseguição apareceu por causa da palavra, logo abandonaram. Quantos Ialdins não abandonaram Ial? Porque queriam, né, o resgate, ser favorecido pelo resgate. Quantos não abandonaram Ial? Quantos não abandonaram a palavra de Ial? Porque se acharam atribulados, porque se acharam perseguidos. Mas, vamos para frente. Versículo 18. Outra ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. O 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Então, a gente vê aqui essas características do que acontece hoje com o ser humano. Muitos ouvem a palavra. Essa palavra, ela está sendo levada a muita gente, mas poucos vão dar crédito, poucos vão ser essa terra boa aqui, para que essa palavra dê fruto. Essa palavra possa dar fruto. Por isso que ela é comparada a uma pérola rara. Ela é comparada a essa pérola. Essa palavra de Yahweh, ela é muito forte, porque ela traz vida, renovação, transformação. E tudo que Yahweh fez através da sua palavra. Eu vou ler Mateus 7, 24. Mateus capítulo 7, Matitial, capítulo 7, versículo 24 ao 28. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem ouve a palavra de Yahweh e coloca em prática, ele é um homem prudente. Ele é um ser humano prudente. Porque é necessário colocar essa palavra em prática, para que essa pérola que existe dentro da gente, que é a palavra de Yahweh, possa ser levada a outras pessoas, e que quando ela for
anunciada, ela possa cair em terra boa. Porque também vai cair nesses outros recipientes aqui, nessas outras características que foi citada na parábola do semeador. Versículo 25, cai a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Porque estava alicerçado na palavra de Yahvé e na rocha que é Yahvé. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ela, contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Então a gente vê essas duas características aqui também, do prudente e do insensato, aquele que constrói a sua casa na rocha, que é Yahvé, e aquele que constrói a sua casa na areia, né? Então, eu gostaria de falar sobre alguns dos nossos irmãos Yaldins, e muitos colocaram essa palavra dentro do seu coração, falaram que agora estava com o Ruach Kadosh e abandonaram a palavra de Yahvé. A gente vê muitos. É lamentável, meus irmãos. É lamentável. Porque existe um alerta muito grande. A Escritura diz assim, ó, em Lucas capítulo 9, versículo 62. Quem fala é Yahvé. Yahvé lhes disse, nenhum homem tendo posto a mão no arado e olhando para trás é apto para o reino de Yahvé. Olha a situação aqui. Você conheceu Yahvé, você conheceu Yahvé, você conheceu a palavra de Yahvé. Você colocou a mão no arado. O que é um arado? É um instrumento de trabalho na agricultura. Ele prepara a terra para depois a terra ser plantada. Você foi esse instrumento que alcançou para levar a sua mensagem, ser testemunha do seu nome, e você olhou para trás. Não sou eu que estou falando, é o que está escrito em Lucas, capítulo 9, 62. E Yahvé diz, nenhum homem tendo posto a mão no arado e olhando para trás é apto para o reino de Yahvé. Irmão Gilsomar? Aleluia, tremendo demais, tremenda palavra, meu irmão, que eu abençoe grandemente. Teve muita passagem aí que está batendo em nós, né? Eu que confesso que antes de começar esse podcast, esse 19º episódio, eu pensava que essa palavra fosse cair mais para o povo que está lá fora ainda, né? Que não se atentou, né, aos nomes sagrados, mas eu estou vendo aqui que está batendo muito, né? No povo, próprio povo Yaldim, o próprio povo que está em Filadélfia, né, e que recebeu essa palavra, recebeu essa pérola e não soube manter ela, né, simplesmente tornou, né, teve muitas passagens aí que o irmão trouxe, essa que o irmão trouxe aí, Matitiel 7, 24, né, 7:24 que o irmão trouxe ali, que fala, né? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica como um homem prudente, e quem construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, quem não praticou, que não cuidou da pérola, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Tremendo demais. É o 19º episódio.
sistema religioso escondeu, você não sabe, mas o verdadeiro nome do Criador eles esconderam. O mundo não sabe, mas os escolhidos saberão. Um povo escolhido saberá. A profecia. A profecia de Isaías 52 aconteceu. Ouça, ouça, quem tem ouvidos, ouça o que diz Isaías 52, verso 6. Por isto mesmo meu povo conhecerá o meu nome, por isto mesmo ele saberá naquele dia que eu sou o que diz, eis-me aqui.